estar falando para vocês sobre os 4 passos fundamentais para você aplicar o Feng Shui na sua casa. Então, antes de entrar nos 4 passos, o que é esse tal de Feng Shui? Feng Shui, basicamente, tá? Vou tentar resumir aqui de uma maneira muito mais simples. Tento sempre deixar o mais simples possível para todo mundo entender. Tem muita gente que vê o Feng Shui como uma coisa muito mística, muito enigmática, muito, meu Deus do céu, coisa de outro mundo. Não, Feng Shui é uma coisa muito simples e quanto mais simples for, melhor. É isso que eu tento fazer, simplificar ao máximo aqui para vocês. Então, nas minhas palavras, nas palavras da Bruna Veiga, o que é o Feng Shui? O Feng Shui é você eliminar as energias ruins da sua casa e garantir com que a energia boa flua por todos os seus ambientes. Fácil, simples, prático. Existem várias técnicas que você usa para fazer isso, técnicas para eliminar as energias ruins, técnicas para ver se tem escapes de energia na sua casa. O que são escapes de energia? Situações que estão prejudicando a energia, que estão fazendo ela fugir, que estão fazendo você perder energia. Então, eliminar todas essas situações e depois garantir com que esteja chegando o máximo possível de energia boa na sua casa. Por que ter energia boa? Porque ter energia é bom, mas além disso, a energia boa, que a gente chama de Qi é a energia vital, é o sopro da vida. Então ele vai ativando tudo na nossa vida. Ele garante com que as nossas finanças funcionem, o nosso trabalho seja bem desenvolvido, os nossos relacionamentos sejam bons, sejam gostosos, a gente se sinta saudável, feliz, se sinta bem com todo mundo. O Qi ativa tudo. Então é isso que a gente faz, a gente garante com que essa boa energia flua por todos os nossos ambientes, ativando tudo. E se a gente tem um ambiente com tudo ativado, a gente vai entrar ali e vai se sentir o máximo. A gente vai entrar ali e sentir que ninguém pode segurar a gente. E de fato, ninguém pode segurar a gente. Vou contar um segredo aqui pra vocês e eu quero que vocês levem isso pro resto da vida de vocês. Se vocês tiverem um papel e uma caneta agora, pega e anota. O segredo é o seguinte: só você pode se limitar. Ninguém, nem nada, no universo, em qualquer lugar, pode limitar você. Só você pode se limitar. Só a gente se limita através dos nossos pensamentos, através do que a gente fica pensando. Só a gente pode se limitar. Uma coisa que a Bárbara fala muito e que eu acho fantástico, ela fala assim, ela é muito sonhadora, ela, meu Deus do céu, se existe alguém sonhadora no mundo, é a Bárbara. E eu acho isso incrível, né? Ela me inspira demais e eu tento sugar isso dela demais. Eu acredito que eu já me transformei muito ao longo desses 10 anos que eu tô com ela e espero me transformar muito mais, ser muito mais contagiada por essa energia boa dela. Mas o que ela me fala que me instiga isso? Ela fala assim, por exemplo, se ela vê alguém lá, o Bill Gates, vamos falar da Oprah. A Oprah, ela é uma mulher, né? Já que nós somos aqui um grupo de mulheres, vamos falar de uma mulher, então. A Oprah, ela é uma mulher que ela veio de uma situação terrível. Ela passou a infância dela, ela foi abandonada pelos pais, foi estuprada pelos tios, engravidou, foi expulsa de casa, não tinha oportunidade nenhuma. Mesmo assim, ela foi lá, deu a volta por cima. A avó dela falava assim: Oprah, eu só espero que você faça... A avó dela limpava a casa dos outros. E aí ela levava a Oprah nas casas que ela limpava e deixava ela sentadinha. Falava assim: olha, veja como que eu penduro as roupas deles para você aprender certinho. Porque daí quando você for trabalhar na casa dos outros, você já sabe, eles não vão brigar com você. Então aprenda já comigo, né? E aí a Oprah ficava sentada lá e ela pensava, não falava pra avó, né? Mas pensava assim, não, eu não vou ser isso, eu não vou, a minha profissão não vai ser limpar a casa dos outros. E aí ela pegou, foi atrás, foi estudar, apesar de todas as circunstâncias dizerem o contrário, né? Ser expulsa, ser estuprada, ser abandonada, tudo isso dizer o contrário, ela foi ao contrário de tudo isso, se esforçou e estudou. E hoje ela é uma das mulheres mais ricas do mundo. A fortuna dela é de 3,2 bilhões de dólares. Ela não se limitou em nada. Imagine só, né?
As pessoas tentaram limitar ela, as circunstâncias tentaram limitar ela, mas a única pessoa que poderia limitar ela era ela mesma, e ela não permitiu isso. Ela deu a volta por cima, ela conseguiu e ela fez acontecer. E o que a Bárbara me fala que me inspira? Ela fala assim, o que eu tenho de diferente da Oprah? Nada, ela tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Isso eu também tenho, então se ela pode, eu também posso. Se ela pode, a Jaqueline também pode. Se a Oprah pode, a Fabiana também pode. A Maria também pode, a Lígia. Cada uma de vocês que estão aqui. Não deixe nada nem ninguém te limitar, porque nada nem ninguém pode te limitar. A única pessoa que pode limitar você mesma é você mesma. Então, não se deixe limitar. Esse é o segredo, tá? O segredo é que você é a única pessoa que pode se limitar. Então, não se limite, cuide, assuma as tuas responsabilidades, assuma as responsabilidades da sua casa, das energias da sua casa, abraça isso, segura isso. E fala, é meu, eu consigo, eu tenho 2 braços, 2 pernas, igual todo mundo que eu admiro tem. Não tem nada de diferente entre essas pessoas. A gente nasceu no mesmo planeta, a gente se comunica da mesma forma, a gente tem um cérebro e eu posso da mesma maneira que essa pessoa. E então, não que seja a faxineira seja uma coisa ruim, mas que as pessoas impuseram pra ela, não é ela que ela queria. Então, o que eu tava falando, a Bárbara fez uma ótima observação aqui. E não tem nada de errado que a Oprah seguisse a profissão da avó dela, fosse faxineira também. Não tem nenhum problema. Mas não era a vontade dela. Ela queria alguma coisa diferente para a vida dela. Então ela não deixe que ninguém imponha nada que você não quer na sua vida. Não aceite nada que você não acha que é certo. Não aceite nada que você acha que é menos do que você merece. Acredite que você merece. Acredite que você merece tanto quanto as outras pessoas. A gente tende muito a acreditar que os outros são mais merecedores que a gente, que os outros têm mais oportunidades, que os outros. Não, olha pra você, olha no espelho e veja por que eu sou menos merecedora que o outro, o que o outro tem de diferente. Eu mereço tanto quanto. Se abra pra isso, tá bom? Então, independente de qual for o seu sonho. Uma vez eu lembro que eu tava lá na Tailândia, em Aom Nang, uma praia maravilhosa lá. E aí eu tava conversando com um cara lá, um alemão, a gente tava num hotel, tomando um café lá, e aí veio um alemão conversar com a gente, daí ele perguntou o que a gente trabalhava, conversando normal, assim, né, trocando ideia de viajantes. E aí eu perguntei pra ele, qual que é o teu sonho, né, qual que é o teu objetivo de vida? E ele falou assim, o meu objetivo de vida é que eu, todos os dias, possa ir na praia ver o pôr do sol. E não tem nada de errado com isso. E ele ia. A gente passou uns 10 dias nesse hotel e os 10 dias que a gente passou pela praia, na hora do pôr do sol, ele estava sentado lá com o gatinho dele, com o fone de ouvido e estava lá vendo o pôr do sol. E esse era o objetivo dele. Quem sou eu para dizer que isso é bom, isso é ruim? Ah, você tem que sonhar maior. Não, se ele é feliz assim, maravilha. Se você é feliz fazendo as suas coisas, maravilha. Se você não é, corre atrás. Vai ser. Todo mundo tem que ser feliz, só depende de você. Ninguém pode te limitar. O segredo de hoje é, só você pode se limitar. Então não faça isso com você mesma, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, voltando aqui, né, por que eu entrei nesse assunto? Que a questão do Feng Shui é justamente fazer isso. Ativar todas as áreas da nossa vida, atingir o máximo das 9 áreas da nossa vida. Você sente que você vive o máximo das 9 áreas da sua vida? Você sente que você vive o máximo do teu relacionamento? Você sente que você vive o máximo da sua saúde? Você sente que você vive o máximo do seu trabalho, da sua carreira? Você sente que você vive o máximo das suas finanças? Você sente que você vive o máximo na sua família, na sua relação com a sua família? Você sente que você vive o máximo da sua criatividade? Se você não sente, eu acredito que eu posso e que eu quero e que eu mereço atingir o máximo das 9 áreas da minha vida. E é isso que eu quero que vocês também acreditem e que vocês lutem por isso, né? Que vocês vão atrás. E o Feng Shui é justamente a chave, a ferramenta para você conseguir fazer fluir as coisas, facilitar que você realmente alcance o máximo das 9 áreas, tá bom? Então, para vocês entenderem, e isso usa o Feng Shui. Verdade, tinha até esquecido, peguei aqui um exemplo aleatório, mas a Oprah, ela também aplica o Feng Shui na casa dela, nos cenários, tem até um texto dela falando sobre o que é o Qi, né? Ela explicando o que é o Qi, realmente ela é uma seguidora, ela aplica realmente o Feng Shui na vida dela. Então, Madonna, o Bill Gates,
Além dela tem a Madonna, o Bill Gates, o Johnny Depp, a Ivete Sangalo, Donald Trump, George Clooney, a Bárbara tá me ajudando aqui. Beleza? Então, se o plano não deu certo, mude o plano, não a meta. O Feng Shui é isso, é abrir os caminhos, fazer com que as coisas fluam, ativar as coisas dentro da sua casa para que você realmente consiga alcançar aquilo que você quer e que você merece. Assuma isso, tá? Então, para quem ainda não estava entendendo o que é o Feng Shui é isso. Através das técnicas do Feng Shui, a gente elimina as energias ruins e garante com que a energia boa flua por todos os nossos ambientes, fortalecendo principalmente as nossas energias pessoais. Que a gente chegue na nossa casa e se sinta fortalecida, consiga descansar, consiga ter bons momentos com a nossa família, consiga renovar as nossas energias, consiga se alimentar, uma comida boa, uma comida que fortaleça a gente, consiga realmente se fortalecer, seja um lugar que a gente chegue lá e se sinta melhor, cada vez melhor. A nossa casa tem que ser assim. Se você não se sente bem na sua casa, onde que você vai se sentir bem? Tudo começa pela nossa casa, é o lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, principalmente com as pessoas que a gente mais ama. Então, por isso que a gente presta muita atenção nisso, né? Acontece que o Feng Shui, ele tem vários termos, várias nomenclaturas, né? Como ele é uma técnica chinesa, ainda acaba tendo umas coisas que parecem ser meio místicas, porque não é uma cultura que a gente está acostumada. Ele foi criado na China, ele foi desenvolvido na China e foi trazido para o Ocidente, né? Então tem muitos termos, muitas coisas, tipo Bagua. O que é Bagua? É por causa da linguagem chinesa. Tem os mantras, que muita gente não são habituadas com mantras, né? Mas não tem nada de místico, né? Tem essas situações, mas quando a gente começa a perceber, ver ali a metodologia, a gente entende que não tem nada de tão místico. É simplesmente uma forma de você se conectar com a sua casa, entender as energias, entender como as coisas ao seu redor te influenciam e que você pode usar elas para serem uma ferramenta que te fortalecem ao invés de drenar suas energias. Então, o que acontece? Por ser muito técnico, por ter muitas nomenclaturas, muitas coisas que às vezes não são do nosso cotidiano, muitas pessoas veem o Feng Shui e acreditam que, nossa, é legal, né? Acontece essas coisas, não sei o quê, abre os caminhos, mas é muito técnico, eu não entendo. Eu tô bem confusa, eu não sei o que são essas correções, esse tal de cristal, baguá, eu não tô entendendo nada. Nem a planta baixa da minha casa eu tenho. Acho que não é pra mim. Aí isso vai fazendo o quê? Vai desanimando as pessoas, vai confundindo. Às vezes a pessoa acha que exige um certo grau de conhecimento, que eu tenho que saber desenhar a planta da casa e tem que não sei o quê. Aí ela começa a achar que não é pra ela e deixa pra lá, né? Só que quando a pessoa deixa pra lá, primeiro de tudo, ela não corrige as coisas que estão erradas. E segundo, ela continua criando situações que bloqueiam a vida dela, que impedem ela de caminhar, as coisas de fluírem. Então aquele ciclo de coisas ruins, de patinar, de sentir que as coisas não andam, de viver altos e baixos, vai se intensificando cada vez mais, porque ela vive aquilo, aí ela acredita que não vai dar certo, aí ela não tenta, aí não dá certo mesmo, aí ela fortalece o que ela estava pensando, ela começa a achar que realmente não dá certo e aí ela vai fortalecendo um ciclo de coisas ruins, né? Ela se desanima. E quando eu vi isso, né, que o Feng Shui acabava sendo uma coisa muito mística, eu descobri isso quando eu falei pra minha mãe. Quando eu descobri o Feng Shui, eu me internei no Feng Shui, eu fiz vários cursos, eu estudei, eu li livro, eu busquei referência internacional, eu caí de cabeça, assim, eu realmente vivi o Feng Shui. E aí eu peguei e começou a transformar, né, as coisas na minha vida. O meu relacionamento começou a desenrolar, o meu trabalho começou a fluir, ter reconhecimento, entender qual era a minha missão de vida, as minhas finanças começou a deslanchar. E aí eu comecei a falar, caramba, a minha mãe, a minha irmã, todo mundo começou a ver que as coisas estavam fluindo na minha vida, que não era uma coisa natural antes. E aí eu falei pra elas, né, óbvio, né, tá dando certo pra mim, vou falar pra elas. Aí falei, mãe, é o seguinte, tô aplicando Feng Shui, tia, tô aplicando Feng Shui, vó, tô aplicando Feng Shui. E aí eu falei pra elas, ó, tem essa técnica, eu descobri, apliquem na casa de vocês também. Aí elas, claro, né, gostaram, viram o que estava acontecendo na minha vida e não pensaram duas vezes.
Aí começaram a ver vídeo na internet, buscar livro, e quanto mais elas viam, mais confusas elas ficavam. Meu Deus, Bruna, o que é baguá? Não tô sabendo de nada, não tô entendendo nada, eu não vou fazer isso aí. Eu acho que a única solução na minha casa é eu mudar de casa, porque não tô entendendo nada. Aí eu peguei e falei, não, gente, é simples, é intuitivo, né? Só que eu comecei a ver que não era tão intuitivo para as pessoas. Aí eu peguei e comecei a pensar como que eu poderia facilitar isso, principalmente para ajudar ali a minha mãe, as minhas tias, né? As pessoas, de início foi para isso, foi para ajudar essas pessoas ao redor. E eu lembro que um dia eu estava assistindo um documentário da Marie Kondo. Marie Kondo é uma japonesinha especialista em organização. Ela é muito fofa, tem no Netflix. E assim, organizar a casa, ela é uma coisa que ela é muito simples a princípio, né? Organizar a casa, é só você pegar e ir organizando a casa. Só que ela pegou, só que o simples não quer dizer necessariamente que é uma coisa fácil, né? Maior exemplo disso, uma maratona. Quando você vai correr uma maratona é uma coisa que é simples, mas não é fácil. É simples porque correr uma maratona é só você pegar, ir lá, começar a correr e chegar até o final. Muito simples, né? Mas isso não quer dizer que é fácil, nem todo mundo tem a capacidade, a disposição e o condicionamento para fazer uma maratona. Apesar de ser muito simples, é só você sair correndo, não é fácil fazer isso, né? Então, apesar de ser simples organizar a casa, não é uma coisa fácil. Por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas não é todo mundo que tem a casa organizada, né? Então, o que essa Marie Kondo fez? Ela pegou e dividiu a organização da casa, para ela era muito intuitivo, né? Ela sempre gostou disso e para ela era intuitivo. E aí, para facilitar, para tornar isso mais fácil para as outras pessoas, ela pegou e transformou a organização, fez um método com 4 passos, que todo mundo conseguiria aplicar a organização na casa. E na hora que eu vi isso, eu falei, pronto, tá aí, é isso que eu tenho que fazer com o Feng Shui. Eu tenho que deixar ele um passo a passo para que qualquer pessoa consiga também aplicar na casa delas. É uma coisa simples, não é necessariamente fácil, porque tem as técnicas, mas se a pessoa tiver um passo a passo, ela consegue, inevitavelmente ela consegue fazer. E aí nesse dia eu lembro que eu peguei o meu caderninho, esse caderno aqui, ó, inclusive, ó. Peguei esse caderno eu levo para onde eu vou. A Bárbara me deu quando a gente estava lá na Malásia, e aí eu levo pra ele onde eu vou, e aí eu lembro que eu assisti a Marie Kondo, tava assistindo com a Bárbara, eu falei, pausa, e aí eu pausei e comecei a rascunhar, o que eu posso fazer para facilitar esse processo? É uma coisa muito simples, eu preciso deixar fácil, e aí eu comecei a identificar, o que eu posso fazer para deixar esse tal de Feng Shui, que é tão místico, tão técnico, tão cheio de termo, uma coisa fácil para todo mundo, para qualquer pessoa, independente da idade, independente da profissão, independente do nível de escolaridade, que qualquer pessoa consiga aplicar na casa dela. E aí eu cheguei em 4 fases, que é a fase que eu vou explicar aqui para vocês hoje, que é o método Oli, é o método que eu criei para a aplicação do Feng Shui. Então o Feng Shui é uma técnica milenar chinesa e como uma forma de facilitar ele para que qualquer pessoa consiga aplicar, eu criei esse método, né? Eu vi a Marie Kondo, explodiu a minha cabeça e eu precisei criar o meu método para ajudar as pessoas também a criarem na vida delas. Então, esse método Oli, ele também são 4 fases. As 4 fases são observação, limpeza, harmonização e intenção. Se você seguir essas 4 fases, esses 4 passos, você consegue harmonizar qualquer lugar que você queira. Essa é a base para você conseguir, é o passo a passo que você precisa. E por que um passo a passo? Precisa necessariamente de um passo a passo. Porque como o Feng Shui ele é a harmonização da nossa casa, envolve assim, a nossa casa ela tem quarto, tem banheiro, tem cozinha, tem as diversas áreas, às vezes tem mais de um quarto, e aí a pessoa, quando ela vai vendo os vídeos soltos na internet, uma hora ela vê um vídeo de cozinha, uma hora ela vê um vídeo de quarto, outra hora ela vê um vídeo de sala, e aí ela, tem que arrumar isso, daí ela vai correndo arrumar isso, agora tem que arrumar isso, daí depois ela vai correndo arrumar aquilo. Só que ela vai cobrindo um santo e descobrindo o outro, né? Às vezes ela tá se preocupando muito com uma coisa que não tá influenciando tanto a vida dela, e às vezes tem outra situação muito mais prejudicial na casa dela. Um exemplo disso é de uma aluna minha que eu lembro claramente. No começo do curso, ela entrou no curso, né? E o curso ele é todo baseado nessas 4 fases do método Oli.
Então tem todo o passo a passo para a pessoa saber desde o zero até chegar no raio-x da casa dela, saber tudo, passar no quarto, ver o que ela tem que olhar, fazer as correções, fazer as ativações. Então é todo o passo a passo. E naturalmente as alunas, quando entram no curso, elas já assistiram vários vídeos na internet, meu, de outras pessoas, e elas já sabem algumas coisas que elas têm que fazer, né? Só que elas sabem um pedacinho da informação. Então essa minha aluna, ela pegou e me mandou uma foto de um espelho que ela colocou atrás do fogão dela para duplicar as chamas, né? Tem algumas pessoas aqui que sabem que o fogão, ele representa o nosso fogo financeiro, a prosperidade da casa. E tem uma técnica do Feng Shui que você coloca uma tarja de espelho atrás para ele duplicar a imagem e automaticamente duplicar as energias de prosperidade da sua casa. Mas tudo tem técnica, tudo tem que ser feito da maneira certa, né? E aí ela tava, né, nessa época ela tava com dificuldades financeiras, ela foi lá, automaticamente comprou um espelho e colocou lá atrás do fogão. E quando ela me mandou essa foto, ela mandou a foto e era um espelho que estava ali. Primeiro, o espelho não estava duplicando as chamas dela da maneira certa. Segundo, o espelho ele pegava, cortava ela, mostrava só aqui da barriga dela até o pescoço. Ou seja, ele não estava fazendo a ativação que ela queria do financeiro dela. E segundo, ele estava mostrando ela cortada. Então muitas pessoas aqui já sabem, quando um espelho corta, isso influencia nas tuas energias. Ele estava duplicando a imagem do estômago dela. Isso faz o quê? A pessoa tender a sentir mais fome, a pessoa tender a engordar. Então ela tentou fazer uma correção com um vídeo que ela viu aleatório e acabou ainda prejudicando. Aí quando a gente foi aplicar o baguá na casa dela, a gente viu que ela tinha uma baita de uma área faltante aonde? Na área da prosperidade. Por isso que tem que seguir o passo a passo. Ela estava se preocupando com um espelho ali, que é um detalhe, sendo que ela tinha uma baita de uma área faltante na área que ela estava querendo corrigir. Então ela foi tentar fazer uma correção, fez errado e ainda tinha uma outra situação que era o que realmente estava causando problema na vida dela. Então por isso que tem que seguir o passo a passo. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Quando você tenta, não, eu vou caçar umas correções aqui que eu já vou fazendo na minha casa antes de seguir o passo a passo, é como se você estivesse construindo uma casa e aí você está muito animada, você está lá empolgada. Ah, eu quero fazer a casa, eu comprei o terreno, essa é a casa dos meus sonhos. Nossa, eu tô muito animada. Então, já que o pedreiro vai vir aqui, eu já vou pintando o tijolo antes dele levantar a parede. Daí quando ele pintar a parede, já vai estar pintado, né? Eu já vou acelerar o processo, já vou pedir pro cara vir aqui, pintar os tijolos, já vai acelerando. Não é assim que funciona. Vocês sabem, né? Para levantar uma parede, você tem que ir lá, colocar, emassar, colocar o cal, tem todo o processo para depois você pintar a parede. Não adianta você pegar e pintar o tijolo, né? Teoricamente, para quem não sabe como que é fazer uma parede, fazer a construção de uma casa, faz sentido. Ah, realmente, se você pintar o tijolo ali, na hora que ele fizer a parede já vai estar pintada, né? Só que não, né, galera? Tem que seguir o passo a passo, é um processo, o Feng Shui também. Então se você sai caçando um monte de correção... Ah, já vou fazendo, porque assim já vai resolvendo um pouquinho meu financeiro, já vai resolvendo um pouquinho meu relacionamento. Talvez você vai estar fazendo uma coisa errada ainda, você vai estar prejudicando a situação. Igual essa minha aluna, ela tentou duplicar as energias ali do fogão dela e acabou ainda prejudicando, colocando o espelho da maneira errada, que estava duplicando o estômago dela, fazendo ela tender a ter mais fome, tender a engordar, e não estava corrigindo. Então, tem que seguir o passo a passo, tem que seguir uma metodologia, tá bom? Então, o que é esse método OLLI, tá? O método OLLI, eles são 4 fases, como eu falei para vocês. É a observação, a limpeza, a harmonização e a intenção. Todos os cômodos da sua casa você aplica isso, todas as ativações, todas as correções da sua casa. Se você aplicar o método OLLI, você vai estar garantindo que fez da maneira certa, tá? Então, primeira fase, a observação. O que é a observação? Você vai identificar a situação que está prejudicando as energias da sua casa. Você vai observar onde que você está sendo prejudicado, o que você está sentindo falta na sua casa, né? Nas suas energias. Então vamos dar o exemplo dessa minha aluna do espelho, tá? Vamos fazer isso aqui com base nela, beleza? Ela estava tendo dificuldades na área da prosperidade financeira dela. A observação que ela deveria ter feito, né? A primeira, tenho dificuldades financeiras. Esse vai ser o meu foco nesse momento. Então eu preciso observar
quais são as situações na minha casa que estão prejudicando as minhas energias de prosperidade financeira. O fogão dela não estava prejudicando, ela poderia ativar colocando o espelho para intensificar, mas isso aí vem depois, entenderam? Então, o que estava prejudicando as energias de prosperidade? Ela tem uma área faltante na área da prosperidade, ela tem um banheiro na área da prosperidade. Então aí já tinham duas situações que estavam prejudicando as energias de prosperidade financeira dela. Então beleza, primeira parte é observar. Essa parte de observar também é aplicar o Bagua. Então, primeira coisa que as minhas alunas fazem, a primeira não, né? A primeira é o se observar o que elas querem para a vida delas, observar o que está faltando na vida delas. Então, primeiro elas fazem uma observação, olhar para dentro, ver realmente o que elas querem com o curso naquele momento, e aí depois elas já partem para o Bagua. Começar a identificar na casa dela o que está prejudicando essas situações que ela identificou. Então, essa minha aluna teria identificado, né? Seguindo o passo a passo, que foi o que ela fez depois. Observar que ela tinha lá uma baita de uma área faltante, um banheiro. Aí, beleza, identifiquei. Calma, respira, não sai corrigindo, respira. Aí, ela vai fazer as limpezas. Outra coisa que ela tinha nessa parte da prosperidade dela. Essa parte da prosperidade, além de uma parte da prosperidade ser faltante, pegava uma parte do quarto dela, que é onde estava entulhado um monte de caixa. Ela tinha se mudado e ainda não tinha comprado guarda-roupa. E aí ela colocou caixa, colocou sacolas, mudanças e estava ali já durante algum tempo. Então, tinha energia parada, energia estagnada na área da prosperidade dela, justamente onde ela estava sentindo as dificuldades. Mais uma coisa. Então, ela observou. Aí depois da observação a gente vai para as limpezas, garantir que não tem as energias ruins. Lembra que eu falei lá o que é o Feng Shui? Eliminar as energias ruins e trazer as energias boas. Não adianta você só querer ativar as áreas sem eliminar as energias ruins. Não flui o Qi onde tem energia parada, o Qi não consegue fluir. Dois corpos não habitam o mesmo lugar. Então, não adianta você querer ativar. Ah, Bruna, como que eu ativo a minha área da prosperidade? Como que eu ativo a tua área do relacionamento? Primeiro se pergunta, tem energia chá lá? Isso aí já vai destravar muito mais coisa do que você imagina. Uma das maiores transformações que as minhas alunas falam que elas têm, por incrível que pareça, é da parte da limpeza. Só isso aí já descarrega um monte de coisa. Elas descobrem horrores de coisas e começam a fazer as coisas fluírem através da limpeza. E aí, liberando isso, elas conseguem principalmente dar andamento na harmonização da casa delas. Então, tem que se livrar das energias chá. Depois você vai partir para as harmonizações. A harmonização é o quê? Corrigir e ativar os espaços. Ah, só uma coisa, da limpeza não é só você manter organizadinho, limpinho, tá? Tem várias situações que criam energia chá. Então, nessa parte da limpeza, é você saber onde guardar o teu remédio, onde guardar os teus livros, saber em que lugar que o sapato prejudica as energias na sua casa, saber onde guardar os teus documentos, porque energia chá não é só coisa suja, não é só coisa parada, é também você guardar as coisas erradas nos lugares errados. Então, a limpeza é justamente isso, você limpar as energias que não podem estar naquele lugar. Tá? Então, é realmente um overview assim que você faz da sua casa para você estar se livrando dessas energias que não podem estar naquele lugar. Porque se elas estiverem naquele lugar, elas geram bloqueios, vai dificultar que você ative aquela área. Então, por isso que tem as limpezas. Aí depois você vai para a harmonização. A harmonização aí sim entra corrigir e ativar. Então você aprende todas as correções, aprende todas as ativações e vai identificando. Aí essa parte a gente chama de raio-x, né? Então você faz um raio-x. Agora você pode entrar lá no seu quarto e ver, minha cama tá no lugar certo, tem alguma quina, tem alguma viga, tem alguma situação que eu preciso corrigir, o banheiro, ele tá sugando minhas energias, meu quarto é cutelo. Aí você entra nas partes mais técnicas. Só que aí você já colheu um monte de coisa, porque você já observou, você já mudou muito o teu pensamento, você já mudou muito as tuas atitudes, você já fez grandes limpezas na sua casa. A harmonização ela vai vir como uma coisa tão natural que você só vai olhando assim, você só vai ajustando os parafusos do que você realmente tem que fazer para melhorar. Você faz as correções
e as ativações. Correção, né, é tapar os buracos do balde, então ver onde que está saindo energia ou está sendo prejudicada a energia na sua casa, tapar os buracos que podem estar saindo energia pela sua casa, e a ativação é encher a energia boa da casa, né, fazer com que a energia boa flua por todos os ambientes. E aí, por fim, tem a fase da intenção. Essa fase da intenção era uma coisa que é fundamental. Muitas pessoas, isso aqui é o que a maioria das pessoas erra quando vai aplicar o Feng Shui, tá? Por quê? Porque tem muita informação. Se você olhar na Amazon, tem muito livro sobre Feng Shui. Se você olhar na internet, tem muito vídeo sobre Feng Shui. Tem a rodo, tem blog, tem várias coisas. Vai te ensinar lá. Ah, se você tem um banheiro apontado para a sua cama, coloca um cristal. Se você tem fluxo acelerado, coloca um cristal na janela. Se você quer ativar a sua área da prosperidade, coloca um sino de ventos. E aí a pessoa sai fazendo isso, só que ela não faz o principal, que é a ativação. Uma correção, ela precisa necessariamente da ativação. Você vai estar colocando aquele objeto. Se você só colocar aquele objeto, ele vai ser só uma decoração na sua casa. Se você só pendurar um cristal no teu batente, ele está decorando a tua casa, ele não está corrigindo. Para ele corrigir, você tem que fazer a ativação, a intenção. E é isso que a maioria das pessoas não sabe. Aí ela vai lá, vê um monte de vídeo, começa a colocar cristal na casa dela e fala: não tá dando certo, não mudou nada, não tá funcionando aqui em casa, não rolou, não foi aprovado o Feng Shui aqui. Só que por quê? Porque ela não fez da maneira certa, ela esqueceu de um passo. Ela esqueceu da parte de ativar a correção. Então, eu costumo falar que ativar a correção é igual a aliança, né? Uma aliança por uma aliança, você pode ir lá, você pode estar solteira, ir lá comprar uma aliança na loja da Big Ben, colocar no teu dedo e tá feito, né? Isso quer dizer que você tá noiva de alguém? Não. Qual que é o processo? Você tem que noivar com alguém, a intenção daquele objeto é selar a união entre vocês, demonstrar que vocês assumiram um compromisso. Então essa é a intenção, beleza? Então o que caracteriza um compromisso não é a aliança, mas é a troca disso, e o símbolo que representa isso é a aliança. As correções também. As correções, elas são feitas com a ativação, com a intenção, a vibração que você coloca naquele objeto. Tem técnica para isso. Agora, você só ir lá e colocar um negócio sem saber o porquê, só porque alguém mandou, sinto muito em te dizer, mas você não está fazendo correção na sua casa. E aí, provavelmente, você não vai atingir o que você quer, você não vai atingir o máximo das 9 áreas da sua vida, tá? Então, por isso que eu fiz esse método, para que ninguém esqueça. Se você seguir o método OLLY, tá feito. É isso que você precisa para você saber. Ah, então eu quero ativar o meu quarto. Segue o método OLLY. Observa, limpa, harmoniza e faz a intenção. Ah, quero ativar meu banheiro. Quero corrigir meu banheiro. Quero ver se tá tudo certo. Observa, limpa, harmoniza e faz a intenção. Ah, quero ativar minha casa inteira. Observa, limpa, harmoniza e faz a intenção. Quero ativar minha empresa. Observa, limpa, harmoniza e faz a intenção. Quero ativar qualquer coisa, corrigir qualquer coisa, usar o Feng Shui na minha vida. Observa, limpa, harmoniza e faz a intenção. Não tem erro nenhum. Então esse foi os 4 passos que eu cheguei. Inspirada pela Marie Kondo, cheguei nesses 4 passos que não tem erro nenhum. Qualquer pessoa consegue lembrar, qualquer pessoa consegue ativar, melhorar as energias da casa, né? O Feng Shui é eliminar as energias ruins e ativar as energias boas. Ativar as energias boas, não colocar um cristal ali. Ativar aquela correção, né? Então é justamente isso. Seguir o método OLLY, não tem erro. Você vai estar conseguindo, você não vai esquecer de nenhum passo e vai estar garantindo que as energias da sua casa estejam protegidas e ativadas. Falo para vocês que quando você mexe nas energias do Feng Shui, seguindo isso, ativando, fazendo a intenção, fazendo as limpezas, é inevitável você não ter transformações, até porque a fase da observação, muitas pessoas pensam assim, mas pra que a observação? Já vai pra limpeza, já vamos pra limpeza. Só que o que poucas pessoas entendem é que é justamente na fase da observação que a gente tem as mudanças internas. Vocês lembram que eu comecei aqui o vídeo falando pra vocês que só vocês podem se limitar? Isso é observação. Observar como que você está se limitando. O que você está falando para você mesma que você não pode, que você não é capaz, que você não é merecedora. Isso é observar. A observação, geralmente, ela não faz transformações na sua casa.
mas ela faz transformações aqui, ó, que é muito poderoso. E é uma coisa que vem complementando a nossa casa. Se a tua casa tá energizada, as coisas vão fluir. Se você tá energizada, as tuas coisas vão fluir. Se a tua casa e você estão energizadas, ninguém te segura. Por isso que tem a parte da observação. Ela é uma coisa meio escondida ali, né? Ah, é do Feng Shui? É do Feng Shui, mas é muito mais aqui, ó, de você mesma. Então, é indispensável também fazer a parte da observação, tá bom? No curso a gente trabalha muito dessa parte da observação. Eu trabalho muito com as minhas alunas para elas refletirem, darem nota para cada uma das áreas dela. Eu explico o que são cada uma das áreas, porque muitas pessoas veem ali... Ah, é a área do relacionamento. O que é a área do relacionamento? A área do relacionamento é muito além do relacionamento amoroso. Ele é o diálogo, ele é o relacionamento com a mãe. Se você tem problema com a sua mãe, é a área do relacionamento que você vai trabalhar. Se você tem problema com o seu pai, é a área dos amigos que você vai trabalhar. Se você tem problemas de vícios, problema de vício em cigarro, em bebida, é a área da família que você vai trabalhar. Se você tem problemas com os seus filhos, diálogo com os seus filhos, de educar seus filhos, é a área da criatividade que você vai trabalhar. Então, quando você olha só o Feng Shui, o Bagua ali, né, é muito... Ai, criatividade? Ai, não quero trabalhar muito isso. Eu vou focar mais na prosperidade, vou focar mais no relacionamento. Só que você não sabe o universo que tem por trás. Então, a parte da observação, a gente trabalha muito bem isso, de vocês entenderem todo o universo que tem dentro de cada uma das áreas, e aí depois você analisar como que tá cada uma dessas áreas, para você saber por onde que você vai começar nesse momento. Depois que resolveu, ativa outra área. Então você vai saber priorizar o que é prioritário nesse momento para você e saber por onde começar. Então você vê um vídeo falando da cama, aí você corre e vê a cama. Aí você vê um vídeo falando sobre prosperidade, aí você já quer mexer no teu fogão. Aí você vê um vídeo falando que tem que usar as coisas duplicadas para o relacionamento. Aí você corre. Aí você vê que você tá sempre correndo e não tá harmonizando nada, não tá sentindo nada, porque você não deu um foco. O que você foca expande. Então é melhor às vezes você focar em um, resolver ele. Beleza, tá estruturado, agora eu estou apta para ir para uma outra área. Eu costumo chamar isso de oxigênio, né? É igual assim, quando uma pessoa se afoga, tá? Ela tá lá no mar, nadando, tranquila, e aí ela pega e vem uma onda, embola ela lá e ela se afoga. Na hora que ela tá lá se afogando, ela só quer saber de uma coisa na vida dela, de oxigênio, de respirar, de chegar lá em cima e respirar. Lá embaixo ela não tá pensando no chefe, não tá pensando na conta que tem que pagar, não tá pensando no namorado que traiu ela, não tá pensando em nenhum problema. Pior que seja o problema da vida dela, ela não tá pensando em nada, ela só tá pensando em voltar para a superfície e respirar. E muitas vezes na nossa vida a gente tá assim, a gente tem um problema tão grande que tá consumindo tanto as nossas energias que isso acaba virando o nosso oxigênio. Aí a gente já não consegue trabalhar direito, a gente já não consegue ter um relacionamento bacana, a gente já... Isso muito acontece, por exemplo, se as finanças estão ruins, o casal começa a brigar, aí a pessoa não consegue se concentrar, não consegue parar em emprego nenhum, acaba saindo do emprego, aí piora ainda mais as finanças, aí briga com o filho, aí não tem um bom relacionamento com mãe, com pai, aí não cuida da saúde, porque para de se alimentar bem, já não vai na academia porque tem que economizar, e aí vai virando uma bola de neve. Então essa área da prosperidade, isso é um exemplo, né? Pode ser qualquer uma das áreas. Acaba sendo o que a gente chama de oxigênio da pessoa. Ela precisa resolver isso. Se ela resolver isso, ela vai ter o quê? O fôlego para depois olhar com mais calma para cada uma das áreas. Ah, agora eu tenho fôlego, isso não está drenando, sugando as minhas energias. Então agora eu consigo olhar para o meu relacionamento, ver onde que eu posso melhorar, o que eu tenho que fazer nele. Então a gente trata muito desse oxigênio, identificar o que é oxigênio. Às vezes a gente nem sabe o que é. A falta de foco leva a isso. Aí a gente corrige a sala, corrige o quarto, corrige o banheiro, corrige não sei o quê. Tenta corrigir não sei o quê, tenta corrigir não sei o quê. E aí não corrigiu nada. E continua sem oxigênio. E aí a tendência é o quê? Acabar desistindo. E se você desiste, você continua com as travas, continua com os bloqueios e pior, continua criando ainda mais travas e bloqueios porque você não sabe o que cria travas e bloqueios, você não está ciente. E aí você acaba criando cada vez mais e fortalecendo, né, o que você já vinha pensando, que não vai dar certo, pô, realmente nada dá certo para mim e realmente não vai dar. Né? Se você tá nesse ciclo assim, realmente você só vai confirmando que as coisas não dão certo para você. Então você tem que cuidar desse teu oxigênio, conseguir respirar para daí conseguir focar. Não se desesperem, não tem que sair corrigindo.
Observa, veja quais são os pontos, o que você precisa lidar na sua casa, e aí você começa a aplicar baguá. Se você ainda não sabe aplicar baguá, começa pela limpeza, vai limpando as energias chá, vai descobrindo o que é energia chá. Até os nossos pensamentos são energia chá dentro da nossa casa. Então, por exemplo, assim, desse exemplo dessa aluna que eu falei lá, que ela ainda não tinha guarda-roupa e estava guardando as coisas na caixa, né? Ela estava movimentando aquilo, teoricamente não era uma energia chá, tá? Por quê? Porque ela estava movimentando, estava usando, né? Mas quando ela olhava para aquela caixa que estava bem do lado da cama dela, no que ela acordava era a primeira coisa que ela via, ela olhava e falava: ai, que saco, essas caixas ainda estão aqui. E o que você vibra naquela coisa é que transforma aquilo numa energia parada, numa energia estagnada. Então, apesar de, teoricamente, o que a gente conhece aqui, que estava tendo movimentação, a vibração que ela jogou em cima daquilo é de uma energia ruim. Aquilo estava sendo ruim para ela, né? Desprezo. Mesma coisa quando um desprezo, um negócio que ela não queria que tivesse ali. Muitas vezes, eu lembro disso quando teve uma época que eu me separei da minha namorada. Então a gente morava juntas, aí a gente se separou e ela foi para um novo apartamento, né? E aí lá ela comprou tudo novo para ela. E aí quando a gente voltou, quando a gente reatou, a gente voltou depois de um tempo a morar juntas. E aí quando a gente veio morar juntas, a gente foi para uma outra casa, né? E aí eu falei assim, olha, não quero nada, nem da minha casa antiga, nem da sua casa antiga. Porque tudo isso me lembra dor, me lembra sofrimento, me lembra épocas que eu não quero lembrar. E eu não quero ter essas energias dentro da minha casa. Um copo, um garfo, o que quer que seja, um quadro, uma cama de alguém que você era casada, se separou e continua dormindo na mesma cama, usando o mesmo lençol, o mesmo travesseiro. Apesar de você estar movimentando isso, teoricamente não ser uma energia chá, você está vibrando, você não queria que aquilo tivesse ali, né? Então isso te lembra coisas ruins, te dá sentimentos ruins, isso também são bloqueios, né? Então isso que a gente tem que observar, como que as coisas ao nosso redor estão nos influenciando. E é isso, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Ótima noite para cada uma de vocês.